3 dias. Foram apenas 3 dias, mas pareceram uma eternidade. Naquela sexta-feira, o céu escureceu e até o vento parecia chorar. O corpo de Jesus foi colocado na tumba, e o mundo inteiro mergulhou num silêncio pesado. Um silêncio que fazia o coração doer. Naquela noite dizem que a terra gemeu. Alguns soldados afirmam ter ouvido passos atrás da pedra. Passos lentos, mas firmes. Outros juram ter visto uma luz saindo do sepulcro, tão forte que ofuscava o olhar. E então, no terceiro dia, o impossível aconteceu. A morte perdeu. A pedra rolou sozinha, e o túmulo vazio declarou o que ninguém podia negar. Jesus vive. A escuridão tentou calar a esperança, mas a luz venceu para sempre. Se você acredita que ele vive até hoje, curta este vídeo, deixe seu amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas saibam da maior prova de amor da história. Obrigado por assistir. O Jardim do Éden era a perfeição. Nenhum som de dor, nenhuma lágrima, apenas o vento suave e a voz de Deus caminhando ao entardecer. Mas naquela tarde, o vento trouxe outro som, um sussurro, fraco, mas irresistível. Eva ouviu a serpente, e o que começou como uma simples curiosidade se transformou em tentação. Certamente não morrerás, disse aquela voz, doce como mel e fria como veneno. Adão olhou nos olhos dela. O fruto estava em suas mãos. Quando ele o mordeu, o céu se silenciou. E pela primeira vez, o homem sentiu medo. As folhas secaram, o vento mudou e Deus chamou. Adão, onde estás? Desde então, aquele sussurro nunca mais cessou. Ele ainda percorre os corações humanos, tentando nos fazer esquecer quem nos criou. Se você acredita que a voz de Deus ainda nos chama de volta, curta, comente e compartilhe este vídeo. Você já parou para pensar na primeira grande tragédia da humanidade? Não foi a queda do paraíso. Foi algo que aconteceu logo depois, entre dois irmãos, Caim e Abel, nascidos do mesmo ventre, mas com corações completamente diferentes. Ambos decidiram fazer uma oferta a Deus. Abel, o pastor, ofereceu o melhor do seu rebanho, com um coração cheio de fé. Já Caim, o agricultor, trouxe os frutos da terra, mas seu coração estava pesado de orgulho e obrigação. Deus, que vê além das aparências, aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. E nesse momento, uma semente escura de inveja brotou e tomou conta do coração de Caim. Ele chamou seu irmão para o campo, e lá, onde o silêncio deveria reinar, o primeiro grito de dor ecoou. Caim achou que poderia esconder seu ato, mas o sangue de Abel clamava da terra. E a voz de Deus perguntou: onde está seu irmão? Essa história nos ensina que nada, absolutamente nada, fica oculto aos olhos de Deus. Se você também acredita que a justiça divina alcança tudo e todos, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Obrigado por assistir. Imagine só, por 100 anos, Noé construiu uma arca gigante enquanto todos ao seu redor riam. Chamavam-no de louco, zombavam da chuva que nunca chegava. Mas ele continuava seu trabalho, dia após dia, martelando em silêncio, obedecendo a uma voz que o mundo inteiro se recusava a ouvir. Então, um dia, o céu escureceu. Uma única gota de chuva caiu. Depois, outra. E em poucos minutos, o som das gargalhadas foi substituído pelo rugido assustador das águas. As pessoas, antes tão confiantes, agora corriam desesperadas, batendo na porta da arca, implorando por uma chance. Mas era tarde demais. A Bíblia nos conta um detalhe poderoso. E o Senhor fechou a porta por fora. O mesmo Deus que ofereceu a salvação foi quem selou o destino daqueles que zombaram do seu aviso. Quando o dilúvio finalmente cessou, só restou o silêncio de uma terra transformada. Se você acredita que quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem. Obrigado por assistir e até a próxima. A noite era escura e o povo de Israel tremia diante do Mar Vermelho. Conseguem imaginar o desespero?
Atrás deles, o exército do faraó se aproximava, com lanças, gritos e cavalos famintos por vingança. Não havia para onde correr. A fé parecia ter desaparecido. Mas então, em meio ao caos, Moisés ergueu seu cajado e gritou ao povo: "Fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês." De repente, um vento forte começou a soprar. As águas se ergueram como duas muralhas gigantes, revelando um caminho seco, onde antes só havia profundezas. Cada passo no fundo do mar era um milagre, um trovão de fé renovada. E quando o último israelita chegou seguro ao outro lado, o mar rugiu novamente, engolindo seus inimigos. O caminho de libertação se tornou a sepultura da opressão. E naquela noite, eles cantaram: "O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome." Se você também acredita que Deus ainda abre mares impossíveis na sua vida, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais histórias de fé. Jericó, a cidade impenetrável. Suas muralhas eram tão altas que diziam tocar o céu, e tão largas que pareciam uma fortaleza eterna. Ninguém imaginava que poderiam cair. Mas Deus tinha um plano para Josué. Ele disse: "Marchem ao redor da cidade em silêncio, até que eu lhes diga para gritar." Durante 6 dias, o exército de Israel caminhou em total silêncio. Lá do alto, os soldados de Jericó riam e zombavam, debochando daquela procissão silenciosa. O que eles não sabiam era que o silêncio era parte da estratégia divina. Mas, no 7º dia, tudo mudou. As trombetas de chifres de carneiro soaram. O chão começou a tremer sob seus pés. E então, o grito uníssono de todo o povo de Israel ecoou como um trovão vindo diretamente do céu. Naquele exato momento, as muralhas gigantescas começaram a rachar. As pedras se soltaram e desabaram, e a cidade intransponível ruiu diante da presença de Deus. Ali, Israel aprendeu uma lição poderosa: quando Deus age, até as maiores muralhas obedecem. Se você também acredita que Deus continua derrubando as muralhas na sua vida hoje, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima. Jericó, em um tempo antigo, toda a terra falava uma única língua. Cheios de orgulho, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um monumento à sua própria grandeza. "Façamos um nome para nós", diziam, empilhando tijolos de ambição e vaidade. Eles trabalhavam sem parar, dia e noite, movidos por um desejo de desafiar o próprio Criador. Mas, do alto, o Senhor observou. Ele viu que a união deles não vinha da fé, mas da arrogância. E então, para conter essa soberba, ele desceu e confundiu suas línguas. De repente, o que era um cântico de trabalho se tornou um caos de sons indecifráveis. O arquiteto não entendia o pedreiro, o irmão não compreendia o irmão. A grande obra parou, inacabada, um lembrete eterno do perigo do orgulho. A Torre de Babel nos ensina que qualquer projeto construído sem a bênção e a humildade diante de Deus está destinado a ruir. Se gostou desta reflexão, inscreva-se no canal para mais histórias como esta. O Egito era a nação mais poderosa do mundo, mas o coração de seu faraó era duro como pedra. Moisés, falando em nome de Deus, entregou uma mensagem clara. Diante da recusa, a resposta veio dos céus. O grandioso rio Nilo se transformou em sangue. O ar ficou pesado com uma invasão de rãs que cobriram palácios e templos. Depois, o pó da terra virou piolhos, e até os magos do Egito, antes tão confiantes, se calaram, reconhecendo um poder maior. Enxames de moscas encheram as casas, trazendo doenças e tormento. O gado, a riqueza da nação, morreu nos campos, mas Deus não havia terminado. Furúnculos dolorosos surgiram na pele dos egípcios, e uma chuva de fogo e granizo destruiu as plantações. Uma nuvem viva de gafanhotos escureceu o sol, devorando o que restava. Então, chegou a noite mais sombria de todas. O silêncio foi quebrado por um grito de dor em cada lar egípcio. O anjo da morte passou, e o primogênito de cada família foi levado. Só então Faraó entendeu a lição.
Ninguém desafia o Deus vivo e permanece impune. Se você acredita que a voz de Deus ainda tem poder para julgar e libertar, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se para mais histórias de fé e poder. O Egito era a nação mais poderosa do mundo, mas o coração de seu faraó era duro como pedra. Moisés, falando em nome de Deus, entregou uma mensagem clara. Diante da recusa, a resposta veio dos céus. O grandioso rio Nilo se transformou em sangue. O ar ficou pesado com uma invasão de rãs que cobriram palácios e templos. Depois, o pó da terra virou piolhos, e até os magos do Egito, antes tão confiantes, se calaram, reconhecendo um poder maior. Enxames de moscas encheram as casas, trazendo doenças e tormento. O gado, a riqueza da nação, morreu nos campos, mas Deus não havia terminado. Furúnculos dolorosos surgiram na pele dos egípcios, e uma chuva de fogo e granizo destruiu as plantações. Uma nuvem viva de gafanhotos escureceu o sol, devorando o que restava. Então, chegou a noite mais sombria de todas. O silêncio foi quebrado por um grito de dor em cada lar egípcio. O anjo da morte passou, e o primogênito de cada família foi levado. Só então Faraó entendeu a lição. Ninguém desafia o Deus vivo e permanece impune. Se você acredita que a voz de Deus ainda tem poder para julgar e libertar, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Inscreva-se para mais histórias de fé e poder. Você se curvaria para salvar sua vida? 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, enfrentaram essa escolha. O rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem sua estátua de ouro. Mas eles se recusaram. Sabiam que obedecer a Deus tinha um preço alto, mas preferiram a fornalha ao pecado. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, tão quente que os soldados que os lançaram lá morreram. Mas, quando os 3 caíram nas chamas, algo extraordinário aconteceu. O rei olhou, espantado, e viu, não 3, mas 4 homens andando livremente no meio do fogo. E o quarto, ele disse, era semelhante ao Filho de Deus. Quando saíram, nem um fio de cabelo estava queimado. O cheiro de fumaça não estava neles. Esta história nos mostra que, quando a nossa fé é verdadeira, o fogo não nos destrói. Ele apenas prova o nosso valor. Se você acredita que Deus ainda livra os seus fiéis do fogo, curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se para mais histórias de fé. Você consegue imaginar a pressão? Daniel sabia que orar a Deus era proibido por um decreto do rei. Mesmo assim, 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava. A fé dele era inabalável. Por causa disso, seus inimigos o acusaram, e o rei, com pesar, o sentenciou à cova dos leões. Pense no medo, na escuridão, no som dos rugidos. Para todos, era o fim de Daniel. Mas Deus tinha outro plano. Naquela noite, um anjo desceu do céu e fechou a boca de cada um daqueles leões. Ao amanhecer, um rei aflito correu até a cova e gritou por Daniel. E para sua surpresa, ouviu a resposta. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Essa história nos mostra que, quando nossa fé é genuína, não há desafio que possa nos destruir. Deus protege os seus fiéis. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe para que mais pessoas saibam que nosso Deus ainda opera milagres. Obrigado por assistir.